Acho que agora deu certo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá muito estranho isso, mas acho que agora foi. Como é que eu faço aqui nesse caso para ver se eu consigo compartilhar este vídeo, né? Aqui. Ah, mas esse aqui ele fica nesse live aqui, né? Não sei se eu consigo. O ideal não é isso aqui. O ideal é ir para a sala de controle. E abrir, mas a sala de controle não carrega. Você está ao vivo, o público já vê você. Deixa eu ver aqui uma coisa. Transmitir ao vivo, configurar o software. Mas agora não tem nada a ver. A descrição ficou completamente diferente. Tá estranho isso. Bem estranho. Eventos. Ao vivo agora. Ainda ao vivo. Tem um momento que isso aqui não vai, ele não gera o link como eu quero depois. Deixa eu ver aqui uma coisa. Se eu vier aqui interromper a transmissão, será que ele vai gerar? E para a sala de controle ao vivo. Ver se ele vai abrir. Se ele não abrir agora também existe. Gravo e depois submeto. Parece que não vai abrir não. Ok. Então vamos fazer o seguinte. Vamos gravar e depois submeter. É a melhor opção. Olá pessoal, vou fazer um teste aqui para ver se ele está pegando o meu som. Oi som, oi 1, 2, testando. Vou ver aqui. Problema aqui. Vou trazer isso aqui pra cá. Vou pegar? Segunda. Se eu ir aqui, eu consigo vir aqui. Vamos só ver se ele. Primeiro dia que ele está gerando isso, né? Primeira coisa é onde ele está gerando isso. Ele está gerando isso. Deixa eu ver aqui. Configurações. Saída. Vídeos, cursos, aula. Vídeos, cursos, Olá pessoal, fazendo um teste aqui para ver se ele está pegando o meu som. Tá. Ok, então ele pegou o som. Ok.
Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 5. Peço perdão por não ter conseguido transmitir ao vivo. Não sei o que foi que aconteceu no YouTube. Eu não estou conseguindo abrir a sala de transmissão, ela fica sempre tentando carregar e não carrega, infelizmente. Tá bom? Então, vamos aqui fazer a gravação e depois eu vou fazer o upload e mando. Vocês vão receber o link no e-mail. Então, nossa quinta aula, né, a penúltima aula. A última vai ser na próxima quinta sobre exceções, mas na de hoje nós vamos ver a parte de design de classes. Ok? Então, quais são os objetivos que nós vamos cobrir nesta aula de hoje? A parte de herança, descrição, o que é herança, quais são os seus benefícios, certo? Escrever código que usa polimorfismo e faz overriding, né, sobre a escrita de métodos. Determinar quando é que é necessário fazer cast de objetos. O uso das palavras reservadas super e des, tá? Para acessar objetos e também para chamadas de construtores. Classes abstratas, interfaces, a gente vai ver métodos default nessa aula, tá bom? Então, basicamente, a gente vai cobrir bem essa parte de herança, que é uma das características da orientação a objeto, né? Das linguagens de orientação a objeto, do paradigma orientado a objeto. Ok? Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês, que vocês têm que guardar para sempre, é que em Java, herança múltipla não é permitido, como em C++. Tá? C++ você pode. Aqui no Java, por exemplo, você não pode ter, aqui em cima, deixa eu colocar branco que fica mais interessante aqui. Você não pode ter uma classe... Tá ruim aqui, peraí. Uma classe A, certo? E aqui uma classe B. E uma classe C aqui embaixo. Onde essa classe C, ela extends A e extends B. Isso aqui no Java não pode, tá bom? Não é permitido. O que você pode ter é uma interface, certo? Então considere agora que que são interfaces, tá? Você pode ter interfaces. Mais uma vez eu escrevi. Tudo bem, deixa destacado aí. Interfaces A e B. E aí você tem uma classe C aqui. Tá de vermelho para ficar igualzinho. Você tem então uma classe C, e essa classe C, ela implements A e implements B. E aqui a gente usa implements, ok? Pronto. Isso aqui é permitido em Java. Eu posso ter uma classe que implementa várias interfaces. Pronto. E aí está um diagramazinho básico, simples, mostrando herança simples ou herança única, né? Onde cada classe ela extends apenas uma, ok? E aqui um diagrama mostrando herança múltipla. Por exemplo, a classe dog herda de 3 classes diferentes, certo? Então, em Java isso aqui não é permitido, tá bom? Em Java isso aqui é proibido. Tá aqui só para vocês. Java proíbe isso aqui. Ok? Você não pode ter herança múltipla. Então, como é que a gente faz? Como é que é a sintaxe para que uma classe extends, né, herde de outra classe? Então, aqui está um exemplo bem tranquilo. O nome da nossa classe, né? Class e o nome da nossa classe, elefante seal. Extends seal, tá? A classe mãe. Então aqui você tem a classe mãe do lado de cá e a classe filha do lado esquerdo. Do lado direito a classe mãe, do lado esquerdo a classe filha. E aí os demais, as demais palavras que nós já vimos, né? Modificador de acesso, abstract ou final, né? São especificadores opcionais, o class, etc. Bom, agora vendo um código,
um exemplo, né, bem simples. Nós temos aqui a definição da nossa classe animal, que tem o atributo age, né, e os métodos públicos getAge, setAge e o atributo privado. Então a nossa classe lion, que extends animal, ela vai herdar tudo que é público, não é? Então o método getAge é público, ela herda e consegue recuperar a idade que está lá no objeto da classe mãe. Ok? Pronto, a gente vai ver mais à frente, mas a gente tem que entender que sempre que eu crio um objeto da classe filha, é criado um objeto da classe pai, a classe mãe, associado ao objeto filho. Tá? Então, se eu tiver uma hierarquia de objetos, se eu tiver acima de lion eu tenho animal, acima de animal eu tenho object. Então é criado um animal, é criado um object. Certo? Depois vai sendo criado de cima para baixo. Né? Então primeiro é criado object, depois é criado animal e por último é criado lion. Ok? Bom, modificadores de acesso. Né? Em classes, né? Para definir classes. Um detalhe importante. No Java OCA, na certificação OCA, ele não cobra classes private, certo? E também não cobra classes protected. Geralmente essas classes aqui, marcadas com esses modificadores de acesso, são classes internas, são classes que são definidas dentro de outras classes. Ok? Isso não cai na certificação OCA. Então, apenas na OCP. Certo? Então, para a OCA não precisa se preocupar com isso. Todas as classes que vocês vão ver na prova OCA, ou elas são public, ou elas são de pacote. Ou seja, não trazem modificador de acesso. O modificador é default. Ok? Eu já falei isso na primeira aula, mas não custa nada lembrar. Quando a classe é marcada como public, ela precisa ter o mesmo nome do ficheiro. Ou seja, o ficheiro aqui dessa classe vai ser groundhog.java. E apenas uma classe pode ser marcada como public dentro do ficheiro. Eu posso ter um ficheiro com 10 classes, mas apenas uma pode ser public. E esta vai ter que ter o mesmo nome do ficheiro. Pronto, aqui a classe Rodent, ela pode estar no ficheiro A, ficheiro B, B.java, C.java, não importa. Ou Rodent.java, mas ela não obrigatoriamente precisa ter o mesmo nome no nome do ficheiro. Certo? Esse exemplo aí é só para mostrar para vocês que, por default, embora nós tenhamos aqui extends Java Lang Object, isso aqui é redundante, né? Isso aqui é equivalente a isso, é equivalente a você não ter nada, certo? Porque por default todas as classes que não herdam diretamente de uma classe, elas vão herdar diretamente de object, certo? Então você pode pensar o seguinte, que todas as classes, no final das contas, todas as classes Java herdam da classe Java Lang Object, até mesmo exceções, até mesmo interfaces, todas, no final das contas, vão se juntar a Object, certo? O Object é o pai de todas as classes no Java. Então, definição de construtores. Tá? Existe uma forma de você fazer a ligação da construção do seu objeto com a construção do objeto pai. Ok? Como é que isso é feito? Bom, isso é feito utilizando esse método especial que é o super, né? Super abre e fecha parênteses. Isso aqui é feito para chamar o construtor explicitamente, de forma explícita, o construtor da classe pai. Tá? Se eu não colocar isso, ele vai chamar o construtor da classe pai e construtor default? Vai chamar da mesma forma. Ok? Agora digamos que a minha classe pai tenha mais de um construtor, certo? Se ela tiver mais de um construtor, eu posso dizer aqui qual é o construtor que eu quero que seja chamado. Pode ser o construtor default, se ela tiver, ou podem ser outros construtores, que tem outros parâmetros, né? Tem parâmetros, por exemplo. Ok? Então, nesse nosso exemplo aqui, nós temos a classe zebra que herdou de animal, certo? Zebra extends animal. Essa classe zebra, ela tem
um construtor que recebe um inteiro. Ok? Ela recebe um inteiro. O que ela está fazendo? Ela está invocando o construtor da classe mãe, que é este aqui, ó, certo? Passando o age que ela recebeu como parâmetro. É isso que ela está fazendo. E aqui cabe lembrar que essa chamada precisa ser o primeiro comando dentro do construtor. Não pode vir depois de outros comandos. Ela só ocorre uma vez e tem que ser o primeiro. Ok? Beleza. Outra coisa importante. Isso que foi feito aqui nesse segundo construtor, que nós temos um construtor default, né? Perceba o seguinte, o animal não tem um construtor default, ou seja, não tem um construtor que não recebe parâmetros. Se eu não fizer isto aqui, o meu código não vai compilar. Por quê? Porque se eu não fizer isto, ele vai tentar chamar super para construir o objeto chamando o construtor default da classe mãe. Só que a classe mãe não tem construtor default. Não tem. O Java só provê um construtor default, né? Só provê um construtor default automaticamente, caso você não coloque nenhum construtor. Uma vez que você define um construtor, como foi definido aqui um construtor que recebe um int, o Java não vai prover automaticamente o construtor default. Certo? Então o que ocorre aqui é o seguinte, se eu chamo desse passando 4, ele vai fazer a chamada para esse construtor aqui. Vai transferir o fluxo para cá. Estou dizendo para ele, olha, eu quero que construa a zebra usando esse construtor. E ele vai dizer para mim que ele quer que eu chame a classe, o construtor da classe pai, usando o super, passando a idade. E aí vai funcionar corretamente. Pronto, casos que não compilam, né? Para a gente ficar bem maceteado aí. Se eu colocar o super na segunda linha do meu construtor, obviamente não vai funcionar, tem que vir na primeira. Mesmo que tenha vindo na primeira, se eu chamar de novo na terceira linha aqui, ó, também não vai dar certo, ok? Tem que correr uma única vez e na primeira linha, então eu vou tirar isso aqui para poder compilar, ok? Aqui da mesma forma, se eu tirar isso aqui, vai compilar porque ele por default vai chamar o super aqui em cima. Pronto. Então aí nós temos uma classe animal, mais uma vez, né? Essa classe animal define dois construtores, né? Sobrecarrega os construtores aqui, faz o overload. Um recebe um inteiro e o outro recebe um inteiro, né? Esse aqui. E o outro recebe um inteiro e um string, ok? Beleza. Esse que recebe um inteiro e um string, e esse aqui também, né? Os dois chamam o construtor default de object, que é animal herda de object, né? Ok. Gorila herda de animal. E o que ele está fazendo? Ele está definindo que o construtor gorila, que recebe um inteiro, esse construtor aqui, né? Ele vai chamar o que recebe inteiro e string, ou seja, ele vai chamar este. E o construtor default de gorila vai chamar este aqui, certo? O que recebe o inteiro. Ok? Então, tranquilo até aí. Beleza. Agora, vamos ver os detalhes de compilação, tá bom? Nós temos aqui uma classe donkey que não define nenhum construtor. O que vai acontecer aqui? Nesse caso, nesse primeiro caso, o Java vai prover, então o Java provê o construtor default, ou seja, ele provê o construtor public donkey, né, que não recebe parâmetros. Isso aqui é criado automaticamente pelo Java, ok? Nesse caso, que você explicitamente colocou, significa que o Java não vai prover. Então, você já colocou, o Java não vai prover, certo? O Java não precisa prover. Não prover nesse caso aqui, ok? Nesse último caso, mesma coisa, o Java também não provê, e aqui você chama o super, você está chamando o construtor da classe pai, certo? Na realidade, no final das contas, esses três casos aqui,
são exatamente iguais, certo? Os três têm construtor default e o Java também automaticamente chama o super, ou seja, chama o construtor default da classe Py. Então podemos dizer que os três aqui são equivalentes, tá? Os três são equivalentes, são iguais. Têm o mesmo comportamento na construção de um objeto da classe Donkey. Ok? Beleza. Agora vamos examinar algumas situações de erro porque que não compila, certo? Então nós temos uma classe mamal, e essa classe mamal recebe um inteiro. Ela só tem um único construtor que recebe um int. Por que a classe elefante não compila? A classe elefante não definiu o construtor. O Java vai prover um construtor default. Esse construtor default da classe elefante vai chamar o construtor default da classe mamal. Aí está o problema. A classe mamal não tem construtor default. Certo? Ok, então eu vou tentar prover o construtor. Então ele provê o construtor da classe elefante, que também é o construtor default. Ok. Só que mais uma vez, o Java vai criar automaticamente o super para chamar o construtor default da classe mamal, que não existe. Então mais uma vez não compila. E aí, para resolver o que ele faz? Ele faz, olha, ao invés de chamar, ele define o construtor default, não vai ser mais usado o do Java, e ele define que vai chamar o construtor da classe Py, passando 10 como parâmetro. Então, nesse caso aqui, ele vai chamar com sucesso o construtor da classe Py e vai funcionar corretamente. Então vamos revisar aqui e ver as regras, tá? O primeiro comando em um construtor é uma chamada ou a outro construtor ou ao construtor da classe Py. Ou seja, se eu chamar this, eu estou chamando outro construtor da minha própria classe. Se eu chamar super, estou chamando o construtor da classe Py. Certo? E tem que ser o primeiro. O super não pode ser usado após algum comando. Pronto. Então eu chamo esse ou esse e tem que ser o primeiro. Ok. Se eu não colocar o super, o Java vai inserir no primeiro argumento, na primeira linha, o super. Ok? Então o Java vai fazer isso automaticamente se eu não colocar. Se a classe Py não tem construtor sem argumentos e a classe filha não define construtor, vai gerar um erro de compilação. Certo? A classe Py não tem o construtor e a classe filha não define. E aí o que vai acontecer? Ele não consegue chamar. A classe Py tem um construtor que obriga que você passe argumentos. Certo? Último ponto, se a classe Py não tem construtor sem argumento, ou seja, não tem construtor default, o compilador exige uma chamada para o construtor Py em cada construtor filho. Ok? Então se a classe Py, como naquele caso, tem um único construtor que recebe um inteiro, eu vou ter obrigatoriamente que fazer essa chamada super passando o inteiro. Porque se eu não fizer isso, o Java vai chamar o super sem argumentos e não tem construtor sem argumentos na classe Py. Certo? Só para revisar todos os pontos. Ok? Então, mais uma vez, chamando construtores, vamos lá. Temos aqui uma classe primate, eu vou colocar aqui para ficar bem claro para a gente. Nós temos a classe aqui primate, certo? Temos ape, que herda de primate. Ok. E temos chimpanzee, que herda de ape. Aqui tem um M, né? Chimpanzee. Esse meu Z ficou horrível. Pronto. Então nós temos essa estrutura aqui. Ok? Pronto. Quando ele cria um novo chimpanzé, ele vai dar um new aqui, vai criar um novo objeto desta classe. O que é que vai acontecer? Ele vai subir para cá e tentar criar um ape. Ele vai ver que o ape herda de primate. Ele vai subir para cima e vai criar o primate, né? Então, primeiro ele cria o primate, depois ele cria o ape e por fim ele cria o chimpanzee. Ok? Então, neste caso aqui, o que vai acontecer? Ele vai imprimir isso aqui primeiro, vou marcar de vermelho. Ele vai imprimir primate, depois ele vai imprimir ape. Certo? E aí, depois disso ele cria o chimpanzee.
Ok. Agora chamando membros que estão nas nossas classes pai, classe mãe. Os membros podem ser tanto atributos como métodos, tá? Então, se você for fazer a prova em inglês, ele provavelmente vai chamar de members. Quando você vê o termo member, quando você vê na prova de certificação, se você fizer a prova em inglês, né? O termo member, isso vai estar relacionado a methods ou, né, fields ou atributos, certo? Ok? Beleza. Então nós temos aqui uma classe shark que herda de fish, certo? O que a classe fish tem? A classe fish tem um size que é protected, significa que lá na minha classe shark eu tenho acesso a ela, que é protected, é tanto classes no mesmo pacote como classes filhas, e tem a classe age que é private, eu não vou ter acesso lá. Ok? Defini um construtor que recebe um inteiro, que é o age, e defini um método public para recuperar o nosso age. Então eu posso atribuir o age, o atributo age, no momento da construção, e depois eu consigo recuperar com o método público getAge. O que é que ele faz aqui? Nós temos aqui o construtor shark, recebe o age e passa como parâmetro para o pai, né? E ele define a idade lá no pai. E depois ele define diretamente, olha só, size recebe 4. Por quê? Porque é protected, eu posso fazer isso. Ok? O age que eu não posso, porque o age é private. Mas eu posso defini-lo através do construtor. Pois o construtor é public. Pronto, e nós temos aqui um método display shark details, que vai mostrar para nós o atributo age, o valor dele usando o método público, né, que eu herdei. Ok? Vai acessar diretamente size, eu posso acessar porque ele é protected. E vai acessar o number of things, eu posso porque foi definido, embora seja private, mas foi definido na minha própria classe shark, então posso acessá-lo aqui também. Código compila com sucesso sem problema nenhum. Ok? Pronto. Aqui é o mesmo método, né? Mas é o mesmo método, mas o que ele está fazendo agora? Vamos ver se tem diferença. Aqui na primeira linha, ele está chamando this.getAge, né? Deixa eu ver, tudo bem. O getAge é public, ele está só usando a palavra reservada this para dizer o meu objeto.age.getAge, ok, sem problemas, certo? Por quê? Porque eu herdei o método age, eu posso acessá-lo através do meu objeto. Então nós temos this.size, né? Consigo acessar, usando this, acessar o atributo protected que eu herdei. E this number of things, que foi definido na minha própria classe. Beleza? Então, tranquilo, eu posso usar o this para tudo isso. Agora, ele usou super.getAge, né? O que aconteceu aí? Ele está referenciando o objeto da classe pai, chamando o método agora referenciando o objeto da classe pai. Tranquilo, sem problema nenhum. Também posso usar super.size para acessar o atributo, certo? E agora eu não posso usar super aqui, né? Olha, se ele tivesse colocado super aqui, estaria errado. Por quê? Porque number of things é da minha classe shark, certo? Está aqui, né? Não é da classe fish, ok? Mas ok, ele usou super corretamente e usou this corretamente. Agora, cuidado com essas cascas de banana que podem aparecer na prova, né? Ele pode inverter. Aqui, esse primeiro caso está ok. Ele chamou o super, não construtor pai, depois usou super para chamar o método. Se esse método aqui for público ou protected, ok. Agora aqui ele inverteu, olha só. Pode acontecer isso, hein? Ele pode não colocar os parênteses aqui de propósito e isso aqui vai dar erro. Ok? Lembra que o primeiro comando tem que ser um super abrindo e fechando parênteses. E depois, ao invés de utilizar só super, ele colocou os parênteses aqui. Ok? Que também vai dar erro. Tá bom? Isso aqui é uma chamada de construtor. Como é que eu posso fazer um setAge em cima de uma chamada de um construtor? Não faz sentido. Sobre a escrita de métodos. Então,
que a gente chama também de override, né? Em inglês vocês vão ver esse termo como overriding methods. Pronto. O que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos redefinir um método que já está definido na classe pai ou na classe mãe. Esse método que já tem um comportamento aqui vai ter um novo comportamento na classe filha. Ok? Então, exatamente o que ele está fazendo aqui, olha só. Ele está redefinindo o método getAverageWeight, onde o novo comportamento dele é: chame o método da classe pai, usando super, certo? E some mais 20. O método da classe pai retorna 50, ele vai somar mais 20, então ele vai retornar 70. Certo? Pronto. Quando eu crio um novo objeto canino, que é o da classe pai, ele vai imprimir para mim aqui 50. Quando eu crio um objeto wolf, ele vai imprimir 70. E aí nós temos algumas regrinhas para sobre a escrita de métodos, tá? Que regras são essas? Os métodos da classes pai e filha devem ter a mesma assinatura, ou seja, devem ter o mesmo nome do método, e deve ter também os mesmos parâmetros, diferente do overload, né? Overload é justamente o contrário com relação a esse segundo ponto aqui. São parâmetros diferentes. Então, na sobrecarga eu tenho parâmetros diferentes. No overriding eu tenho os mesmos parâmetros, o mesmo nome de método. E o retorno? Vamos ver. Na classe filha o método deve ter a mesma acessibilidade ou maior. Ou seja, se a classe pai é public, se o método no pai é public, eu não posso ter um método protected na classe filha, ou private, ou de pacote. Não posso, porque a acessibilidade tem que ser sempre a mesma ou maior. Maior significa com maior visibilidade. Então, se na classe pai for protected, na classe filha pode ser protected ou pode ser public também, não é? Porque tem maior visibilidade. Ok? É isso. Na filha, o método não pode lançar uma checked exception nova. Certo? Na aula de exceção a gente vai ver o que é uma checked exception. Tá? São exceções que o compilador obriga você a tratar. Ok? São exceções do tipo checked. A gente vai ver isso com mais detalhes na próxima aula. Porém, ele não pode lançar uma exceção nova, ou seja, se você na classe pai não definiu nenhuma exceção, ele na classe filha não pode definir exceções. E também tem outra situação. Ele não pode definir exceções que sejam mais abrangentes que alguma exceção pai. Certo? Se ele definiu uma exceção específica, você não pode no método filho definir uma exception que é mais geral. Certo? Não pode. Você não pode definir uma exceção mais abrangente. Ok? Se o método retorna valor, este deve ser da mesma classe ou uma subclasse do método, né, do valor que é retornado no método da classe pai. Certo? Por exemplo, se na classe pai eu retorno object, o método da classe filha, por exemplo, pode retornar string, porque string herda de object. Existe uma covariância, né, que eles chamam de covariant return types. Os tipos são compatíveis, né, eles fazem parte da mesma hierarquia de classes. Ok? Então, ou ele retorna o mesmo, né, um objeto da mesma classe, que é retornado lá na classe pai, ou uma subclasse.
certo? Que pode estar na hierarquia de classes. Não precisa ser exatamente a classe que herda diretamente, pode ser uma outra classe mais abaixo, mas tem que estar na mesma hierarquia. Ok? Então não precisa ser exatamente o mesmo retorno, mas tem que estar dentro da hierarquia de classes. Para baixo, né? Descendo para a classe mais específica. Ok? Nunca subindo. Né? Eu não posso na classe filha, na classe pai, dizer que eu vou retornar um string e na classe filha de retornar object. Isso aí eu não posso. Senão eu estou subindo na hierarquia. Então vamos lá, vamos comparar o overloading, que é a nossa sobrecarga. Né? Então vamos comparar a sobrecarga de métodos com o overriding, que é a sobrescrita. Ok? Então temos aí a classe bird, que tem o método fly e tem o método it. E no método fly ele simplesmente imprime que o pássaro está voando. No it diz que ele está comendo e diz quantas unidades de comida que ele está comendo. Certo? Pronto. Atenção, porque o método fly não recebe nada, né? Como parâmetro. O método it recebe essa quantidade aí de comida. O que acontece aqui? Na classe eagle, que herda de bird, nós temos o método fly recebendo um int height, certo? O que acontecia aqui? Ele não recebia nada, né? Aqui ele está recebendo uma altura, né? A altura que o pássaro está voando, certo? Nesse primeiro caso aqui, o que está acontecendo? Está acontecendo um overloading. Por quê? Porque, olha só, o método fly em bird é público, ou seja, o eagles também tem esse método fly. Ele herdou o método fly de bird. Entretanto, ele definiu um novo método fly que recebe um inteiro, então ele fez o overload. Ok? Já o método it, o que é que ele fez? Ele tentou sobrescrever o método it, né? Porque também recebe um inteiro food. Só que aí os tipos de retorno não são compatíveis, não são covariantes. Ele não respeitou esta regra aqui, a 4. Ele falha na regra 4. Por quê? Porque na classe pai retorna void, é void, né? Não retorna nada. E na classe filha ele está retornando um int. Esse é o motivo pelo qual esse método aí não compila. Ok? Mais sobre sobrescrita. Vamos lá. Temos uma classe camel, certo? Que tem esse método getNumberOfHumps. E temos a classe Bactrian Camel, que é herda de camel. Né? Ok. E aí o que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: getNumberOfHumps retorna int, tipo primitivo, ao invés de retornar string. Então, mais uma vez, ele falhou na covariância do tipo de retorno. Além disso, olha só, tem um outro detalhe. Aqui o método é protected. Aqui o método é private. Ou seja, aqui ele poderia ser protected ou public, mas não private. Ou ele é ou ele tem a mesma acessibilidade ou ele é mais acessível. Agora menos não pode. Bom? Ok. Sobrescrita de métodos. Ainda continuando, né? Insufficient Data Exception. Ele criou uma exceção específica que herda de exception, né? Que é a nossa classe Checked Exception do Java. Ok? Vamos ver isso depois com calma. Public Class Reptile tem o método hasLegs e esse método lança essa exceção aqui. Ok? Pode lançar, né, essa exceção. E aqui dentro ele realmente lança essa exceção, faz um throw new insufficient data exception. Ok? E ele tem um método getWeight, que é um double, e aqui lança exception, certo? Então no método de cima lança a exceção mais específica, no método de baixo lança a exceção mais geral, certo? Aí tudo bem. Depois nós temos snake, que herda de reptile. O que está acontecendo no primeiro caso aí do hasLegs?
ele não está lançando nenhuma exceção, né? Aqui ele lançava, eu vou até mudar a cor aqui, então pronto, lá ele não lança nenhuma exceção, aqui ele lançava essa exceção mais específica. Tem algum problema isso? Não. Os métodos das classes específicas, das classes filhas, podem não lançar nenhuma exceção. O que ela não pode é lançar novas exceções ou lançar exceções mais gerais do que o que está sendo lançado na classe pai, certo? Então isso aqui é ok, não tem problema nenhum. No segundo caso, vou marcar de verde agora. No segundo caso, ele está lançando exception, ok? E aqui, né? Que é a exceção mais geral. E aqui ele está lançando a exceção mais específica, né? Que é insuficiente data exception. Ok, isso também pode, tá? Não pode ao contrário, ele não pode lançar uma exceção mais geral. A exceção mais específica, classe filha pode. Certo? Um outro exemplo agora, né? Usando a mesma classe, só que agora o getHeight, nós temos o método getHeight, tem outro método. Esse método getHeight ele lança a exceção mais específica, né? Está aqui. E o getLength não lança nenhuma exceção. O que está acontecendo aqui? Olha só, aqui ele lança a exceção mais geral. Isso não pode, né? Exception é mais geral do que a de baixo. E no caso de baixo, onde ele não lançava exceção, ele passou a lançar uma exceção. Ele está lançando uma nova exceção, quando na classe pai não lançava nenhuma. Então isso também não pode. São as duas situações que a gente não pode cair nesse erro, né? Ou de lançar a exceção quando não lançava nenhuma, ou de lançar a exceção mais geral, certo? Do que a exceção específica que estava lá na classe mãe. Ok? Acho que eu perdi alguma coisa aqui. Ok, depois eu procuro. Beleza. Agora, redeclarando métodos private. Os métodos que são marcados como private, nós não herdamos, certo? Nós só herdamos métodos public ou protected, né? Métodos private a gente não herda. Ok? Pronto. Então aqui na classe Camel nós temos o método private, que é este aqui, getNumberOfHumps. E na classe BacktrainCamel, que herda de Camel, ele está redeclarando esse getNumberOfHumps. Agora veja o seguinte, que não existe nenhuma ligação entre esses dois métodos. Então não tem problema nenhum, eu não preciso checar a covariância de variáveis, de tipos de retorno, certo? Não preciso checar isso. Por quê? Porque não há aqui sobrescrita de método. Eu só sobrescrevo um método que eu herdo. Ora, se eu não herdei esse método de cima, então, por ele ser private, então não preciso checar a covariância, certo? Eu simplesmente estou redeclarando aqui com o mesmo nome o método na classe filha, certo? Só ficar atento a isso, né? Porque ele pode levar você a pensar que, porque ele mudou ali o tipo de retorno, então vai dar erro. Não vai, porque os dois métodos são private. Escondendo métodos static. Isso que eles chamam também de hiding, né? Hiding de métodos estáticos, tá? Então, a primeira coisa, nós não sobrescrevemos métodos private, não há sobrescrita de métodos private e não há sobrescrita de métodos estáticos. O que há é o hiding. Então, os métodos da classe pai e filha devem ter a mesma assinatura, nesse caso aqui, certo? Então, os métodos da classe filha estáticos, que eu vou fazer o hiding, devem ter o mesmo nome e deve ter também os mesmos parâmetros. Ok? Está aqui parâmetros. Mesmo nome, os mesmos parâmetros, ou seja, a mesma assinatura. Na classe filha, o método também deve ter a mesma acessibilidade ou maior, certo? Se for público na classe pai, tem que ser público na classe filha. Na filha, o método não pode lançar uma checked exception nova, é a mesma coisa, né?
não pode lançar uma nova checked exception, e também não pode ser mais abrangente que a exceção do pai. Então é exatamente igual a sobrescrita nesses 3 primeiros pontos aqui. Se o método retorna valor, a gente deve ter a mesma classe ou subclasse do método da classe pai. Então, esses 4 pontos aqui do hiding são exatamente iguais à sobrescrita, né? Embora não sejam sobrescrita, mas são regras exatamente iguais, certo? Se você voltar para os slides anteriores, você vai ver isso. Agora, se o método está marcado como static na classe pai, aí vem a diferença, olha só. Então ele também deve ser static na classe filha. Da mesma forma, se ele não é static na filha, se não puder, né, não pode ser static na filha, se não for static na pai. Ou ele é estático nos dois, e aí tem o hiding, ou ele não é estático em nenhum dos dois, e aí você tem a sobrescrita, certo? Eu não posso transformar um método que era de instância no método de classe, e vice-versa. Não posso transformar um método que era de classe na classe filha no método de instância. Esse é o detalhe aí, tá bom? O detalhe está exatamente nessa regra 5. Ok? Então vamos ver os exemplos aí. Bear, né, e panda. Bear tem um it que é estático, e aqui no panda tem outro it que também é estático, tem a mesma assinatura, né? Não lança uma exceção, tudo ok aí. Ok? Agora vejam aqui, ó. Eu tenho um panda que herda de bear, e ele definiu um método sneeze como void. Aqui eu tenho o mesmo método sneeze, só que ele é static. Então não vai dar certo isso. Se ele é estático aqui, ele tem que ser estático aqui. Outra coisa, hibernate, né? Ele tem o hibernate, que é static aqui, só que no pai ele não era. Também não vai dar certo. Pelo que eu acabei de explicar para vocês da regra 5. Ok? Beleza. Agora o overriding versus hiding. Vamos ver um exemplo aqui interessante, né? De sobrescrita, a diferença entre sobrescrita e você fazer o hiding. Bom, nós temos essa classe marsupial, ok? Que ela tem esse método estático isBiped, retornando false. Ok? E aí tem um método aqui que usa esse método isBiped. É o getMarsupialDescription. Beleza. A minha classe canguru, ela também tem um isBiped e é estático também, né? Então, ok, ele fez aqui o hiding. Então, esse método isBiped faz hiding, esconde o método da classe pai, certo? Os dois são estáticos. Beleza. E aí ele tem o método getCanguruDescription, que é o método dele, que o outro era getMarsupialDescription. Então não há sobrescrita aqui, são métodos diferentes. Ele tem esse também porque ele herdou da classe pai, né? Ele também vai ter esse aqui que foi herdado da classe pai. Certo? E aí quando ele fizer isso, olha só, o que é que vai acontecer aqui? Ele cria um novo canguru, chama getMarsupialDescription, né? Quando ele chama esse getMarsupialDescription, ele está chamando o método da classe pai, correto? Esse método da classe pai aqui, quando ele é executado na classe pai, ele está chamando esse método estático, que é um método estático de marsupial, ok? E aí o que acontece aqui? Ele retorna false. Então significa que aqui, exatamente aqui, ele vai imprimir false, certo? Ou seja, o hiding executado por um método da classe pai não ocorre. Quando o método estático é executado lá na classe pai, ele vai executar a versão que a classe pai tem, ok? Agora aqui, preste atenção aqui. Agora quando ele chamar um método CanguruDescription, esse método ele está dentro de canguru e ele chama o isBiped. Aí aqui sim o hiding acontece e ele vai chamar este método aqui e vai imprimir true. Depois, se vocês quiserem, vocês podem testar isso, certo? O método estático executado na minha classe filha vai executar
vai ocorrer o hiding e ele vai executar o método estático definido na classe filha. O método estático executado por um método da classe pai vai definir a versão da classe pai. Ok? Então o hiding funciona assim. Agora, considere que eles não são estáticos. O SBIPED não é mais estático. Ok? A segunda situação. O que está acontecendo aqui, nesse segundo SBIPED, aqui na segunda versão, é o overriding. Vou até apontar para cá. Mais fácil, né? Aqui está acontecendo overriding, porque o método não é estático. E aí, o que vai acontecer de diferente aqui é que quando ele chamar getMarsupialDescription, aqui na classe pai, esse método aqui, ele foi sobrescrito na classe filha. Ou seja, ele não vai chamar o SBIPED da classe pai, mas sim este aqui da classe filha. E aqui ele vai retornar true. E embaixo, obviamente, true de novo, porque está sendo executado na classe filha. Perceberam bem a diferença? Do hiding para o overriding. No overriding, a sobrescrita ela vai sempre acontecer, independente se o método é executado na classe pai ou na classe filha. No hiding, não. Se é executado na classe pai, vale a versão da classe pai. Se é executado na classe filha, vale a versão da classe filha. Métodos final. Métodos final são aqueles que eu não posso sobrescrever. Né? Nós já vimos a definição de sobrescrita, né? De override. Se eu marco o meu método como final, eu não posso sobrescrever. Por isso que isso aqui está errado. Eu não posso sobrescrever na minha classe pinguim. Tá? Ele está marcado como final. E agora a herança de atributos, o hiding de atributos. Né? A gente viu o hiding de métodos estáticos, agora de atributos. A gente tem esse atributo aqui, tailLength, da classe Rodent, recebe 4. Né? E aí temos esse método que imprime tailLength. Vocês vão ver que tem um comportamento parecido com o que aconteceu no caso anterior. Né? O hiding tem um comportamento parecido aqui. Temos aqui também um tailLength, recebendo 8, né? Mais um hiding. Veja que não precisa ser estático, tá? Nós temos atributos de instância, certo? E eu estou escondendo o meu atributo de instância da classe pai. Que era protected, significa que eu herdo. Se eu herdo e redefino aqui, eu estou escondendo ele dentro do contexto de mouse. No contexto de mouse, ele tem um novo valor. Tá? Então, quando eu acessar esse atributo dentro de métodos da classe mouse, ele vai ter o valor 8. Porém, quando eu acessar o atributo dentro de métodos da classe Rodent, ele vai ter o valor 4. Exatamente a mesma lógica do hiding de métodos estáticos. Ok? Se eu faço aqui, ó, mouse.getRodentDetails, que está definido lá na classe pai, não é? Aqui, o que vai acontecer? Ele vai imprimir exatamente essa string aqui com o valor 4 aqui. Certo? Vai imprimir parent_tail igual a 4. Quando eu chamo esse segundo aqui, que é o getMouseDetails, ele vai executar esse método e aí ele vai imprimir aqui tail igual ao tailLength que foi alterado para 8, né? E depois o parent_tail igual a super.tailLength. Quem é super? Ora, super é o objeto pai. O meu objeto pai, o tailLength dele é quanto? 4. Então ele vai imprimir 4 aqui. Certo? Então se eu usar super, ele vai buscar o valor original definido na classe pai. Se eu não usar super ou usar des, que poderia ser também des aqui, né? des.tailLength, ele vai usar o valor definido na classe filha. Tá bom? Classes abstratas agora. Bom, as classes abstratas são aquelas classes que eu posso ter métodos abstratos, né? Eu posso ter métodos, eu posso ter 0 a n métodos, certo? E esses métodos podem ser abstratos ou podem ser concretos. Posso não ter nenhum método? Posso. Posso ter só métodos abstratos? Sim. Posso ter abstratos e concretos? Sim. Eu não sou obrigado. Eu posso ter só métodos concretos numa classe abstrata? Posso. Não tem problema nenhum. Então,
A definição é, se eu tenho pelo menos um método abstrato, ela tem que ser marcada como abstrata. Ok? Mas eu não preciso ter métodos abstratos, obrigatoriamente. Outra coisa é, eu não consigo criar uma instância, eu não posso fazer new de uma classe abstrata. Apenas de classes concretas. Ok? Então essas duas coisas a gente tem que lembrar. Então, classe animal é abstrata. Perdão. Classe animal abstrata, ela tem um atributo age, ela tem um método it que foi implementado, né? E ela tem um método abstrato. O método abstrato ela sempre termina com ponto e vírgula. Eu não posso ter corpo, ou seja, eu não posso ter implementação em um método abstrato. Da mesma forma que se o método não for abstrato, eu tenho que ter o corpo. Eu não posso ter ponto e vírgula no método que não é abstrato. E nós temos a classe Swan, aí, que herda de animal, e o que ela faz? Ela implementa o único método abstrato, que é o getName. Certo? Outro detalhe importantíssimo. Na minha hierarquia de classes, a primeira classe concreta na minha hierarquia, ela deve implementar todas as classes abstratas que estão acima dela nas classes pai. Ok? Nesse caso, nós temos apenas duas classes, né, na hierarquia, e apenas um método que foi implementado aí. Pronto. Uma classe abstrata call, veja que ela não tem, essa classe não tem nenhum método, ok? E aí o que ele fez? Ele criou uma classe chicken que não é abstrata e definiu um método abstrato dentro dela. Isso não vai funcionar. Ou você tira o abstract e coloca uma implementação, ou você marca a classe como abstrato. Certo? Aqui ele definiu uma classe turtle que é abstrata, definiu o método como abstrato, entretanto ele colocou um corpo aqui. Ó. Métodos abstratos terminam com ponto e vírgula, não posso ter corpo em método abstrato. Certo? Outro detalhe importante, classes abstratas não podem ser final, isso aqui é uma incoerência, né? Classe marcada como final é aquela que ninguém pode estender dela. A classe abstrata é aquela que eu preciso de classes concretas que estendam e implementem. Como é que a classe é final e abstrata ao mesmo tempo? Isso não pode acontecer. Ok? Outra coisa que não pode é uma classe abstrata com um método que ao mesmo tempo é final e abstract. A mesma coisa. É a mesma lógica, né? Se o método é abstrato, ele vai ser implementado por alguém. Então como é que eu vou marcar como final, dizendo que esse método não pode mais ser sobrescrito? Não faz sentido algum. Ok? Então, classe whale aí, abstrata. E aí ele tem outro detalhe, né? Um método abstrato, ele não pode ser private. Isso também é incoerente. Por quê? Se eu marco como private, a minha classe filha não tem como sobrescrever o meu método. Ela nem herdou aquele método, né? Então, se ela é abstrata, ela não pode ser private. Tá bom? Pronto. E aqui é um método, uma classe qualquer que herda de whale e está implementando. Só que essa implementação aqui, como ele é private lá em cima, não é uma sobrescrita, né? Ele está simplesmente definindo um método sim que não tem nenhuma ligação com o de cima. De cima nem compilou, na verdade. Tá? E agora aqui, eu tenho um método protected, ok? Se é protected, eu vou herdar. E aqui eu estou redefinindo ele como private. Eu não posso diminuir a acessibilidade, né, do meu método. Se ele é protected aqui ele tem que ser ou protected ou public, né? Eu tenho que implementá-lo como protegido ou público. Ok? Pronto, agora passando para classes concretas, alguns detalhes sobre as classes concretas. Eu tenho essa classe abstrata eu aqui. E eu estou tentando implementar, quer dizer, eu estou tentando instanciar, né, essa classe abstrata. E isso não pode, tá bom? Eu não posso criar uma instância de uma classe abstrata, eu só crio instâncias de classes concretas. Ok? Aqui eu criei uma classe animal abstrata e defini um método getName abstrato, certo? Agora embaixo, o que é que ele fez? Ele disse que o Walrus herda de animal, então se ele herda, ele tem que implementar esse método getName aqui, porque ele é a primeira classe na hierarquia concreta, não é abstrato, então ele deve implementar. Se ele não implementa, vai dar erro de compilação, certo?
Ok. Outro detalhe importante, né? Nós temos a classe animal aqui, que define o método abstrato getName, e temos um bird, aqui é a mesma coisa na verdade, né? Bird herda de animal, então ele tem que implementar getName, ok? E aqui tem o flamingo que herda de bird implementa. Só que o problema aqui é que o bird, qual o lance aqui? É a mesma coisa entre aspas, né? Não é a mesma coisa. O bird está no meio da hierarquia aqui, ó. Certo? E aqui nós temos o flamingo. O bird está exatamente no meio da hierarquia. Então não importa onde ele está. Se ele é a primeira classe concreta, certo? Eu tenho que implementar. Aqui passaria a funcionar se eu marcasse essa classe como abstrato. Se eu botasse um abstract bem aqui. Aí public abstract bird, ok. E o flamingo passaria a ser a minha primeira classe concreta. Bom, estendendo classes abstratas, né? Aqui mais uma vez o Walrus não vai funcionar porque ele não implementou o getName, certo? E a nossa classe abstrata Eagle vai funcionar porque ela é abstrata, né? Eu consigo herdar de animal sem ter que implementar porque ela é abstrata. Ok? Então, temos a nossa classe animal abstrata, getName abstrato. Big Cat, herda de animal, também é abstrata, né? Certo? E definir um novo método abstrato. Então, nós já temos agora 2 métodos abstratos para serem implementados. Depois a nossa classe Lion, ela herda de Big Cat. E Big Cat é herda de animal, então eu preciso implementar tudo que não foi feito. Ou seja, eu preciso implementar o getName e eu preciso implementar roar. Implementando os 2 métodos, vai funcionar perfeitamente, certo? Pronto. Agora, nós temos a classe animal, que tem getName. A classe Big Cat já implementou a classe getName. Beleza. Só que ela definiu um novo método abstrato roar. Então, esse método abstrato precisa ser definido em getLion. Aí, o que foi que ele fez aqui? Ele implementou mais uma vez, ele sobrescreveu o getName da classe Py e depois ele implementou roar. Certo? Esse método aqui não era obrigatório de ser implementado. Ele quis implementar e fez a sobrescrita desse aqui. Tá bom? Ok, tranquilo. Então, regras para nós definirmos classes abstratas. As classes abstratas não podem ser instanciadas diretamente, eu não posso ter new delas, eu posso ter new das classes concretas que implementam ela, que herdam ela, na verdade, herdam dela e implementam os seus métodos abstratos. Elas podem ter um número qualquer de métodos concretos e abstratos, incluindo nenhum, certo? Os métodos, não, as classes abstratas não podem ser marcadas como private final, nós vimos isso. Quando estendem outra classe abstrata, elas herdam todos os métodos abstratos, como se fossem dela. E a classe concreta, na hierarquia de classes, né, a primeira classe concreta que aparecer deve implementar todos os métodos abstratos que estão acima. Foi esse o exemplo final que a gente viu aí. Para além disso, agora métodos abstratos. Os métodos abstratos só podem ser definidos em classes abstratas. Então, se você vê um método abstrato numa classe concreta, já está errado. Eles não podem ser private nem final. Não devem ter implementação na classe abstrata onde foi definido. Ou seja, se você definiu na classe abstrata, ele tem que ser implementado nas classes filhas concretas. Então, tem que terminar com ponto e vírgula. Okay? Ao implementar um método abstrato em uma classe, em uma subclasse, devem ser seguidas as mesmas regras da sobrescrita de método. A regra é igual para a sobrescrita de método. As mesmas regras que tem de sobrescrita de método são válidas aqui. Pronto, interfaces. Como é que nós definimos interface? Então, public abstract interface can borrow. Esse abstract aqui já é default, né? Você não precisa botar. Interfaces por default são abstratos. E tanto os atributos como os métodos definidos são todos públicos, certo? E os atributos são todos static e final. Ok? E todos os métodos são abstract. São abstratos, né? Todos os métodos são abstratos na nossa interface, com exceção dos métodos default que nós vamos ver. Tá bom? Como é que nós implementamos uma interface? Nós dizemos que a nossa classe, ela implements, eu uso a palavra-chave implements, para dizer que a minha classe vai implementar os métodos definidos na minha interface. Então, essa interface tinha esse método getMaximumDef, e aqui eu dou a implementação
para o meu método. Ok? Detalhe aqui, embora a gente não possa herdar de várias classes, uma classe pode implementar uma ou mais interfaces. Aqui no caso ele está implementando 3 interfaces, certo? Isso é permitido no Java. Vou só mexer na minha ladeira que ela está estourando bastante, rapidinho, só um instantinho. Agora ficou melhor. Talvez ele estoure mais um pouco, mas pelo menos eu empurrei um pouco a linha mais para dentro para como é que caísse na lareira. Ok, então nós estamos vendo essas definições de interface, né? Você não pode instanciar diretamente, ou seja, não posso dar um new na interface. Não é obrigatório que tenha métodos, certo? Eu terminei o anterior, terminei. Você não pode marcar como final, do mesmo jeito como classes abstratas. Não faz sentido declarar uma interface como final, né? Já que você vai ter que implementar a interface, implementar os métodos dela. Todas elas são public ou de pacote, né? Ou default, e todas são abstratas. Todos os métodos que não são default, os métodos que não têm implementação, você assume que eles são abstratos e públicos, por default, por definição. Todos têm acessibilidade public e são abstratos, menos os que são marcados como default, né? Os que são marcados como default têm implementação, ou seja, não são abstratos. Então, está aí nosso exemplo de interface, né? Interface walks on 2 legs. E aí nós temos o método getName, que é abstrato. Ok? E aí é um método abstrato que retorna um string, não é um método default. A partir do Java 8, nós podemos ter agora implementações de interfaces. Antes não podia ter. Que são os nossos métodos default, nós vamos ver mais à frente. Então a gente tem uma classe pública aqui, test class, tem um método main. O que está acontecendo aqui? Ele está tentando instanciar diretamente uma interface. Isso não vai compilar. Ok? Outra coisa, ele está definindo a interface como final. Então isso também não vai compilar, não vai funcionar. Certo? Temos aqui a interface canFly. E aí nós temos o método fly, takeoff e double. Né? Bom, isso aqui é exatamente a mesma coisa disso. Embora eu não coloque public abstract, não tem problema, ele é public abstrato do mesmo jeito. Aqui eu só não coloquei public, né? Mas também é equivalente a isto. E o terceiro eu acho que está exatamente igual. Né? Pronto. Por que não compila? Que primeiro eu marquei como final e marquei como private. Interfaces ou são públicas ou são de pacotes, né? O método de baixo, marquei ele como private, né? Certo? Isso não vai funcionar. Aqui não compila porque ele foi marcado como protected. Todos os métodos na interface são públicos, né? São públicos e abstratos. E aqui eu marquei como final. Também não vai funcionar por conta disso. Ok? Beleza. Herança de interfaces. Então, interfaces que estendem de outra interface herdam todos os métodos abstratos como se delas fossem. E a primeira classe concreta que implementa a interface vai ter que herdar de uma classe abstrata que implementa, ou que herda de uma classe abstrata que implementa a interface, ele deve prover a implementação para todos os métodos abstratos, tanto das interfaces como das classes abstratas. Certo? E uma interface ela pode herdar de mais de uma interface. Como aqui, ó. Por exemplo,
classes não podem herdar de várias classes. Uma classe não pode herdar de mais de uma. Mas uma interface, ela pode herdar de várias interfaces. Tá? Fiquem atentos a esse detalhe aqui. Ok? Pronto, então eu tenho essa interface hasTail, que tem este método, e hasWhiskers, que tem esse método. E o seal herda das duas. Se eu tiver uma classe que implementa seal, vai ter que implementar esse método e este método. Aqui nós temos uma classe abstrata que implementa hasTail. Ela não implementou os métodos de hasTail e de hasWhiskers, mas não tem problema nenhum porque ela é abstrata. Agora, se eu tenho uma classe concreta leopardSeal, se ela é concreta, ela precisa prover a implementação de todos os métodos abstratos aqui. Por isso que não compila nesse caso. Ok? Aqui nós temos a interface canRun, ok? E uma classe Cheetah que ele errou aqui. Em vez de ele colocar implements, que deveria ser implements, ele colocou extends. Extends é entre classes. Entre classe e interface é implements. Então a regra é assim: entre interfaces, extends. Interface extends a outra interface. Classe e classe é classe extends a outra classe. Agora classe e interface é faltou o L aqui, né? Implements, ok? E o P ficou meio troncho aqui. Pronto. Implements, certo? Classe ENA. E agora eu tenho, olha a aberração que ele fez aqui. Ele fez uma interface. Interface só extends de interface. Ele não pode estender de uma classe. Ok? Então tá errado isso aí. Métodos abstratos e herança múltipla. Então, a gente viu que, para o caso de interfaces, a herança múltipla está ok, mas a gente tem que ter um detalhe. Tem um detalhe importante aí. Por exemplo, a interface herbívoro tem o método eatPlants. A interface omnívoro também tem o método eatPlants exatamente igual e tem o eatMeat. Olha só uma coisa. Bear implements herbívoro e onívoro. Ok? E aí ele tem um public void eatMeat que está implementando esse método aqui, né? Ok. E aí ele tem um public void eatPlants, né? Que implementa esses dois métodos aqui, né? Existe aqui um detalhe que são dois métodos exatamente iguais, ok? Nas duas interfaces. E isso vai dar um conflito, né? Os dois são, deixa eu ver aqui uma coisa, só um detalhe aqui. Os dois retornam void, são exatamente iguais, né? Public void eatPlants, public void eatPlants. Nesse caso não vai compilar. Porque é o seguinte, a partir do momento que ele implementa as duas interfaces, ele passa a ser daqueles dois tipos. Então é como se ele herdasse os dois métodos que têm exatamente a mesma assinatura, né? Então não vai funcionar isso. Ok? Depois vocês podem testar e colocar nos comentários, mas creio eu que não vai funcionar. Agora aqui ele tem um eatPlants, aqui é diferente. Aqui ele tem um eatPlants que recebe um inteiro da classe herbívoro. E aqui ele tem um eatPlants com uma assinatura diferente. Então, quando eu implementar as duas, é como se eu estivesse implementando uma sobrecarga de métodos. Nesse caso aqui não tem problema. Eu posso ter as duas implementações, um com int, esta aqui com int e esta aqui sem nada.
não tem problema nenhum. O problema da outra é porque tinha uma mesma assinatura. Então isso causa um conflito, né? O objeto está herdando dois métodos com a mesma assinatura, ok? Embora sejam implementações, né, vazias, digamos assim, abstratas. E aqui ele criou, ele tem a mesma assinatura da mesma, porque ele tem um int e tem void. Embora o tipo de retorno seja diferente, a assinatura é a mesma, né? Então vai dar o mesmo problema aí, okay? Embora ele tente implementar, vai dar problema também, porque a assinatura é a mesma, né? Eu só estou com dúvida agora com relação, porque o outro tipo de retorno é o mesmo, né? Quando ele implementou dos dois, esse calhar vale a pena fazer um teste aí. Nesse caso aqui eu tenho certeza que vai dar problema, mas aqui eu estou com um pouco de dúvida, né? Quando vai exatamente igual, ok? Mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou testar isso aí, depois eu vou botar nos comentários, certo? Para esse caso aí, ou então se alguém quiser testar e botar nos comentários, eu agradeço, tá bom? Ok. Então aqui nós temos a interface herbívoro, certo? E nós temos o método, mais uma vez, itPlants, que retorna um inteiro, e o onívoro itPlants retorna void, não retorna nada. E ele fez o superver, que extends essa interface, extends herbívoro e onívoro. Mais uma vez, já aqui não compila, pelo mesmo princípio de que eu estou herdando métodos com o mesmo nome e mesma lista de parâmetros, né? Então está criando um conflito dentro dessa interface, causado por essas duas interfaces que têm métodos iguais, com a mesma assinatura, ok? E aí, mesmo essa classe abstrata, também vai ter o mesmo problema, né? Implementa os dois métodos. No final das contas, existe uma herança aí. O fato de você implementar uma interface, existe uma herança de tipos, né? Por exemplo, abstract beer é do tipo herbívoro e é do tipo onívoro, ok? Existe uma herança de tipos aí. Por isso que causa esse conflito no final das contas, tá? Então, resumindo, os atributos de uma interface são públicos, estáticos e final, ok? E já na declaração, isso a gente não viu ainda, mas eu vou mostrar agora. Quando você declara um atributo na interface, você já deve colocar o valor para ele, já deve atribuir um valor. Como aqui, por exemplo, né? Ele declarou e já atribuiu o valor 100. Aqui já declarou, já marcou como true. Aqui também já marcou qual que é, né? Já atribuiu o valor da string, né? Mesma coisa aqui embaixo. Sim, aí, embora ele não tenha, outro detalhe, embora ele não tenha colocado aqui public static final, esse atributo é public static final, esse também é public static final. Essa ordem não importa, o que importa é que o tipo esteja, né, ao lado do nome da variável, a ordem que vem antes aqui não importa, ok? Pronto, por que aqui não compila? Aqui porque ele marcou como private, ok? Não vai compilar, tem que ser public. Aqui ele marcou como protected, né? A gente viu que tem que ser public, é a primeira regra, não é isso? São public, static e final. E aqui ele não compila porque ele não atribuiu valor nenhum a type. Type tem que receber um string já na declaração, certo? Que é a regra 2, ok? Pronto. E aí nós temos a interface. Então, métodos default, vamos ver a parte de métodos default agora. Então, nós temos a interface isWarm-blooded e ele tem um método default aqui, olha só. Qual a diferença do método default na interface? É que ele tem implementação. Ele já cria uma implementação que vai ser herdada pelas classes que implementam essa interface e também pelas interfaces que herdam dessa interface, ok? E aí o detalhe das regras desses métodos, né? Eles só podem ser declarados em interfaces, então eu não posso marcar um método como default numa classe concreta, numa classe abstrata, ok? Eles devem utilizar essa palavra-chave default, devem ter corpo. Se eu botei default, eu não posso terminar com ponto e vírgula o método default, tem que ter o abre e fecha chaves e a implementação aqui dentro. Eles não são static, final ou abstract, certo? Não são abstratos porque tem implementação. Eles não são final porque eu posso
não é? Eu posso sobrescrevê-los. E eles não são estáticos, ou seja, os objetos da minha classe concreta é que vão utilizar como se fosse um método de instância, tá? Eles podem ser usados, podem ser sobrescritos por uma classe que implementa a interface. E o detalhe aqui, ó, são public, eles são públicos. Significa também que quando eu sobrescrever lá na minha classe, se eu quiser sobrescrever, tem que ser público. Eu não posso mudar para protected, ou seja lá o que for abaixo de public. Então, aqui é a nossa classe carnívoro. Se definiu como default, então tem que ter método, tem que ter corpo do método, né? Não pode ter isso, tá bom? Se eu não definir como default, tem que terminar com ponto e vírgula, exatamente o contrário, né? E aqui ele colocou uma implementação. Ou você coloca default aqui, ou tira a implementação. Outro exemplo aqui, né? A interface REST tem 3 métodos default implementados. São esses 3 aqui, ok? Cada um com sua implementação. E a classe Shark Family tem esses métodos sobrescritos. Então ele sobrescreveu o primeiro, em vez de retornar 4, retornou 8. O segundo, que é o getLongestFin length, né? Ele marcou como abstrato, ou seja, sobrescreveu dizendo que a partir dele eu quero que ele seja sobrescrito, né? Eu vou forçar, na verdade, que classes que implementam o Shark Family sobrescrevam o método getLongestFinLength, né? E aqui ele colocou uma implementação para o DoThingsHaveScale, só que ele não marcou como default, olha só. Nós estamos no interface, não é? Nós estamos no interface, então aqui tem que ser marcado como default. Eu posso até sobrescrever, mas eu tenho que marcar como default, porque eu estou no interface. Se tivesse numa classe, aí eu não teria o default e teria sim o método sendo sobrescrito. Certo? Beleza. Outro caso aqui com herança múltipla, né? Temos a interface walk, ok? Temos a interface run. Os dois têm o mesmo método, getSpeed, um retornando 5, outro retornando 10. De cara aqui eu não consigo implementar as duas, porque eu tenho uma incompatibilidade, pois 2 métodos exatamente iguais estão sendo herdados. Esse é o problema da herança múltipla, né? Quando ele chamar o getSpeed no cat aqui, né? Exatamente aqui, qual dos dois ele vai chamar? O Java não tem como saber. Então por isso que esse código não compila. Ele não deixa que você implemente 2 interfaces que têm mesmos métodos de mesmo nome, mesma definição. Tá? Ok. Então, agora ele fez o seguinte. Ele fez o cat implements walk and run e aí ele sobrescreveu o getSpeed. E agora vai funcionar. Por quê? Porque agora ele sabe, quando ele chamar esse getSpeed aqui, ele vai implementar, não é? Ele vai chamar o método mais específico, ou seja, o método que foi definido em catch. Ok? Exatamente. Acho que isso responde àquela minha dúvida. A minha dúvida, deixa eu voltar aqui. A minha dúvida era exatamente, deixa eu ver. Não era aqui. Mudança de interfaces. Acho que eu passei já. Vamos voltar um pouquinho. Avançar um pouco. It meets, it plants. Aqui são com retornos diferentes, né? It plants sem nada. Aqui está marcado como não compila, lá não estava marcado. Cadê? É aqui, não é? Pronto. Então eu tenho 2 interfaces, não é? Com exatamente o mesmo, que é exatamente aquele caso ali. E aqui eu tenho uma classe que implementa as 2 interfaces e implementa itPlants. Ou seja, nesse caso aqui vai dar certo. É isso. É isso que eu estava confuso. Aqui está ok. Se ele sobrescreve, o Java tem como saber que é esse método aí, itPlants, que vai ser implementado. O problema é se ele não sobrescrever, como foi, vamos lá nos nossos últimos slides aqui que a gente estava, como foi aqui, olha só. Aqui o único problema é esse. Se eu tenho 2 métodos exatamente iguais, né, com o mesmo retorno, mesma assinatura,
se eu não sobrescrevo, eu vou ter um problema, porque eu não sei qual deles vai ser chamado. Agora, se eu sobrescrevo, como é o caso aqui nesse slide, não há problema nenhum, vai funcionar, porque ele sabe que vai chamar o método que foi o método sobrescrito, né? A última implementação, a mais específica, que é essa da classe cat. Ok? Pronto. Então, os métodos estáticos em interface, todos eles são públicos, tá? E eles não são herdados. Então, eles não devem ser referenciados usando o nome da interface. Ok? Eles são públicos, mas não são herdados. Então, vamos ver aqui. Sim, eles devem ser sempre referenciados, você deve sempre usar o nome da interface. Então, vamos ver. Se eu definir um método estático, eu posso definir um método estático dentro da minha interface, como esse caso aqui. Ó. Certo? Eu tenho um public interface hop, né? E eu defini esse método estático, static. Ok? Então, para eu chamar esse método getJumpHeight, cat não herda, pelo que a gente viu, né? Não herda esse método aqui. Não existe essa herança aqui. Isso não vai acontecer. Como isso não acontece, como ele não herda métodos estáticos, eu preciso chamar utilizando o nome da interface. Então aqui deveria ser hop.getJumpHeight. Não sei se eu corrigi aqui na próxima. Não corrigi. Mas aqui nós deveríamos ter hop aqui, ok? hop.getJumpHeight. E aí nesse caso aí funcionaria. Eu preciso usar o nome da interface, tá bom? Beleza. Polimorfismo, né? Então, o que é o polimorfismo? O polimorfismo nada mais é do que eu vou variar o comportamento do meu objeto de acordo com o objeto que foi instanciado em tempo de execução. Então, se eu tenho lá a minha classe animal, né? Ou a minha interface animal, e eu tenho várias implementações aqui, tenho várias classes que implementam, por exemplo, o método correr. Tem um método correr aqui na minha classe, vamos escrever em inglês. Tem um método, esse aqui, tem um método run. Ok? E aí eu tenho aqui um lion, tenho aqui um dog e tenho aqui um cat. Certo? Em tempo de execução, quando eu implementar um lion e atribuir ao meu animal, o método run, que vai ser sobrescrito aqui, cada um deles tem o seu método run. Né? Cada um deles vai ter um método run específico de cada um. Quando eu chamar o método run em tempo de execução do meu animal, se ele for um lion, vai executar e vai dar o comportamento de corrida de um leão. Se ele for um dog, vai executar este e vai ter o comportamento do dog. Se for um cat, vai ter este comportamento aqui. Então, o polimorfismo nada mais é do que diferentes formas de comportamento e tempo de execução de acordo com a classe específica que está implementando a interface, né? A instância específica que foi criada naquele momento. E aí nós temos o exemplo. Primate, né? Classe Primate, que tem um booleano hasHair. Ok? E nós temos a interface hasTail, que tem esse método tailStripped. Ok. E aí o que acontece aqui? Nós temos uma classe concreta Lemo. Essa classe concreta, ela herda de Primate, que é a classe abstrata, né? Não é a classe abstrata, é uma classe convencional. Ela herda de Primate, que é uma classe, e ela implementa Hop, que é a interface. Hop, certo isso? Acho que tem um errinho aqui, né? hasTail. Aqui deveria ser hasTail, ok? Então vamos usar a imaginação e imaginar que aqui é a interface hasTail e não a interface hop, tá? Ok. Porque aí o que acontece? Ele está implementando esse tailStripped da interface hasTail, não é isso? Pronto. Beleza, está retornando falso aqui no caso.
Ele tem um age recebe 10, e o que ele faz? Em tempo de execução, ele criou um novo objeto lemur e atribuiu isso à referência lemur. Quando ele der lemur.age, obviamente aqui vai imprimir 10, né? Que é o que foi definido aqui. Quando ele fizer lemur. Ele atribuiu lemur a hasTail, ok. Ele atribuiu aqui. hasTail é uma interface, não tem implementação. Quando ele chamar isTailStripped, ele vai executar exatamente este método aqui de cima, que é o que está definido na minha classe lemur, certo? Vai tornar false, né? Aqui ele criou um primata, só que ele atribuiu ao primata o lemur. Quando ele chamar o hasHair, ele vai retornar true, que é a implementação que está lá no meu primata, que ele herdou, né? Ele não tem o hasHair aqui, ok? Beleza. Agora o detalhe, ele fez aqui um hasTail.age, certo? hasTail é um lemur, ok, mas ele é uma referência à interface hasTail. A interface hasTail não tem esse atributo age. Quem tem é lemur, não é? Então, eu não consigo acessar age aqui. Eu teria que fazer um cast para lemur para depois sim conseguir acessar age. Ok? Da mesma forma, primate. Essa referência aqui é uma referência a primate. Esse método isTailStripped não é conhecido aqui pelo primate. Olha só, ele é um método da interface hasTail. Então eu não consigo aqui chamar esse método, né, diretamente, porque o que importa aqui é o tipo da minha referência, tá? Então isso não vai compilar. Eu preciso mais uma vez converter isso para lemur para depois conseguir chamar, tá bom? Ok. E aqui ele está dizendo o seguinte, olha, objeto versus referência. Eu posso criar um object, que é o mais geral, que é a nossa classe lá, Java Lang Object, e posso atribuir um mais específico para ele. Por quê? Porque o lemur é um object. Então eu posso fazer isso, certo? Regras de objeto versus referência. Então o tipo do objeto, ele vai determinar quais propriedades existem dentro do objeto em memória. Já o tipo da referência ao objeto vai determinar quais métodos e variáveis estão acessíveis ao programa Java em momento de compilação. Tá bom? Então, no momento da execução, o tipo do objeto vai determinar as propriedades. Agora, no momento da compilação, o tipo da referência que vai dizer se eu posso ou não acessar aquilo. Foi o que nós acabamos de ver naqueles exemplos. Tá bom? Então, olhando aqui com mais calma. Nós temos essa referência da interface hasTail, certo? Então, aqui é uma referência do tipo hasTail. Essa referência está apontando para o objeto lemur que está lá na memória. Esse objeto lemur, ele tem um atributo age, valor 10. Ele tem o método hasHair e tem o método que ele implementou lá na interface, isTailStripped. Ok. Essa outra referência da classe lemur aponta para o mesmo objeto, essa outra referência da classe primate aponta para o mesmo objeto. Em tempo de execução eu tenho isso aqui, mas em tempo de compilação essas referências só conhecem aquilo que foi definido nas classes dela. Ou seja, só conhece o que foi definido aqui, o hasTail, o primate só conhece o que foi definido aqui. Certo? Cast de objetos. Por que isso não vai funcionar? Olha só. Nós temos lá que primate é a nossa classe mais geral, ok? E o lemur vai herdar de private. Então, eu não consigo atribuir algo mais geral para uma referência de algo mais específico, que é o que está sendo feito aqui, certo? Não consigo. Agora, se eu fizer o cast, aí sim eu consigo. Por quê? Porque aí eu estou extraindo daqui a referência a lemur e estou jogando aqui. Se isso aqui não for um lemur, aí eu vou ter um problema de cast exception, né? Digamos que primate tenha outra classe aqui, né? Man, que herda de primate. Então, se aqui for um man, quando eu fizer esse cast, vai dar um class cast exception.
O que eu poderia fazer para evitar isso é verificar se primate é um instance of lemon, para depois fazer o cache. Tá? Uma vez que isso aqui dá certo, se esse cache ocorre com sucesso, aí sim eu posso acessar age de lemon, porque aí agora eu enxergo que é um lemon. Então, regras básicas de cache. O cache de um objeto de uma superclasse para uma superclasse não precisa ser explícito. Ou seja, da classe mais específica para mais geral pode ser direto. Agora, da superclasse, da classe mais geral para mais específica, eu preciso explicitar esse cache, certo? Que foi esse caso aqui. Caches entre tipos não relacionados são proibidos pelo compilador. Então, se eu tento fazer um cache de duas classes que não tem hierarquia entre elas, elas são isoladas, vai dar erro, já de compilação. Então, mesmo que não haja erro em tempo de compilação, como eu expliquei agora há pouco, pode ser lançada uma exceção, que é o Class Cache Exception, em tempo de execução, se o objeto não for uma instância da classe. Foi isso que eu expliquei aqui, né? Se for um main, em primate, não for um lemon, vai dar um Class Cache Exception. Tá bom? Ok. Então, cache de objetos mais uma vez. Eu tenho aqui um fish e um bird. Eles não são relacionados, não existe hierarquia entre eles. Quando eu tentar fazer isso aqui, vai dar erro de compilação. Não posso fazer cache aqui. Eu tenho rodent e capybara. Capybara extends rodent. Ok. Beleza. Agora, eu criei um new rodent, certo? Ok? Então, eu criei um mais genérico. Quando eu tento fazer o cast aqui de rodent para capybara, né, do mais genérico para o mais específico, agora eu estou na dúvida se não compila ou se dá erro em tempo de execução, porque foi criado um objeto rodent, né? Não, isso aqui é mais uma situação para a gente verificar. Eu sei que com certeza vai dar Class Cache Exception em tempo de execução, porque se eu tenho um rodent aqui, quando eu tentar fazer o cache para capybara, vai dar erro, não é? Mas aí eu não sei se ele vai, estou na dúvida aqui, se ele vai ser inteligente o suficiente para perceber, olha, eu acabei de instanciar um rodent, como é que eu vou fazer um cache para capybara? Se ele é inteligente o suficiente para isso, ok, se o compilador consegue perceber isso em tempo de compilação, ele não vai compilar nesse caso. Mas realmente é uma dúvida, mais uma dúvida aí para a gente dar uma... Aquela outra já foi solucionada, né? Agora essa aqui tem que verificar realmente se não compila isso. Eu estou na dúvida. Certeza que vai dar aquela cache exception, né? Isso aí é bem claro para a gente. Então, no mais específico, estou tentando fazer um cache para o mais... Ou no mais geral, estou tentando fazer um cache para o mais específico. Só que esse aqui não é, né, não é um objeto do mais específico. É um objeto do geral. Ok? Mas aqui ele está dizendo que já nem compila, né? Então acho que é porque ele percebe que esse new foi feito, né, criado um objeto da classe rodent. Ok. Ok, métodos virtuais, né? Então os métodos virtuais são aqueles métodos que nós podemos sobrescrevê-los. Ou seja, métodos que não são final, né? Métodos que não são static. Todos os métodos que não são static e não são final e não são private, né? Porque a gente só consegue esconder métodos estáticos, a gente consegue esconder private, e final a gente não consegue fazer nada, né? Não consegue nem sobrescrever nem nada. Então, métodos que não são final, nem static, nem private, são métodos virtuais, são métodos que nós podemos sobrescrevê-los. E aí, em tempo de execução, vai depender da instância, né, que foi criada, vai ser escolhido um método virtual para ser executado. Então, eu tenho um bird, que tem um getName e tem um displayInformation. Okay? E aí tem o peacock, que é de bird. E aí ele sobrescreve o getName, que é virtual, e aqui ele tem um displayInformation, que acho que esse displayInformation usa o getName, né? Então, em tempo de execução, ele vai usar o getName que foi definido em peacock, que é este aqui. Ok? Então ele vai imprimir the bird name is peacock. É isso que vai acontecer.
Parâmetros polimórficos. Então nós temos uma classe Réptil, tem o getName, Alligator herda de Réptil e sobrescreve o getName, e Crocodile herda de Réptil e também sobrescreve o getName. Então são dois, né? O que a gente tem aqui é o Réptil aqui, o Alligator e o Crocodile. Os dois herdam, né, de Réptil e cada um tem a sua implementação de getName. Ok. E aí o que acontece? Nós temos aqui um zoo worker, e aí em tempo de execução o que vai acontecer? Quando ele chamar o feed, o feed é esse aqui, né? O feed está definido aqui em zoo worker. Quando ele chamar o feed, esse feed vai chamar o getName. E aí dependendo do objeto passado para feed, por isso que ele chama de parâmetros polimórficos, né? O parâmetro reptile, dependendo do tipo que eu passar aqui. Se for alligator, vai imprimir aqui alligator. Se for crocodile, crocodile. Se for réptil, vai imprimir réptil, né? Então é só isso que ele quer descrever aqui. Eu queria um parâmetro com um tipo mais genérico, no caso réptil aqui, e aí vai variar, né? O parâmetro vai variar de acordo com a instância que eu passar para ele. Ok? Polimorfismo e sobrescrita de métodos. Então, classe animal, método getName, gorila, implementando o método getName. Problema aqui nesse caso, ele colocou como protected. Eu não posso diminuir, né, a acessibilidade. Certo? Beleza, então isso foi tudo que nós vimos que é essencial para o nosso exame de certificação, esses 8 pontos aí, né, foi bastante coisa. Vimos a parte de herança, classes estendendo outras classes, as regras de sobrescrita, o hiding de métodos estáticos, de variáveis private, né? Vimos o overriding e o overloading, classes abstratas e interfaces, os métodos default nas nossas interfaces, como é que eles funcionam, métodos estáticos também vimos, polimorfismo e caching de referências. Ok? Obrigado, um abraço e vejo vocês na próxima aula. Terminei, filho. Agora vamos ver se prestou. Preciso ver se prestou. A sua aula é online ou é ao vivo? Geralmente sim, mas hoje teve problema de transmissão no YouTube. Eu tive que gravar para mandar para eles depois. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 5. Peço perdão por não ter conseguido sempre que aconteceu no YouTube. Eu não estou conseguindo abrir a sala de transmissão, fica sempre tentando carregar e não carrega, infelizmente. Tá bom? Então, vamos aqui fazer a gravação e depois eu vou fazer o upload e mando. Vocês vão receber o link no e-mail. A nossa quinta aula, né, a penúltima aula, a última vai ser na próxima quinta sobre exceções, mas no de hoje nós vamos ver